Olha, por algum tempo agora eu não faço uma reflexão pública aqui com vocês. Inclusive, esse vídeo vai no meu canal do YouTube e na minha página do Instagram. Mas atualmente, na minha pesquisa de doutorado, eu ando estudando sobre a questão da liberdade, que é um tema muito relevante para qualquer pessoa, a nível pessoal, a nível político, a nível moral. E eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre coisas práticas da sociedade que estão ao redor de uma virtude que eu estava pensando que tem sido deixada de lado pelas pessoas, que é a virtude da cortesia, que é o exemplo prático do que eu vou dizer. Mas antes eu vou apenas mencionar com você, sem entrar em muitos detalhes, afinal essa é uma reflexão solta e sem um compromisso muito rigoroso em termos de fundamentação, mas existe um pensador inglês chamado Isaiah Berlin, e ele foi professor da Universidade de Oxford. E ele, assim como Norberto Bobbio, o pensador italiano, usam dois conceitos sobre a liberdade, chamado liberdade positiva e liberdade negativa. E, muito resumidamente, a liberdade positiva é aquela liberdade para nós fazermos qualquer coisa. Então, é a liberdade para fazer algo. E a liberdade negativa é a liberdade de não ser impedido ou coagido de fazer algo. Então, positiva, você faz o que você quer, e negativa, você não é impedido de fazer o que você quer. Claro que esse você quer não fala muito bem sobre a liberdade, apenas sobre uma mera vontade. Mas por que eu estou falando sobre isso apenas como um aparato de contexto conceitual? Porque ser livre não é simplesmente você fazer o que você quer, e nesse sentido tem duas liberdades que nós podemos discutir. Aqui vamos pensar numa liberdade moral e numa liberdade política. E o que isso tem a ver com a cortesia? Vamos considerar a cortesia como uma virtude social. E eu me deparei com esse tipo de pensamento porque a nossa liberdade política, ela é garantida pela Constituição, ela é garantida pelas instituições, pela governamentabilidade, ela é garantida pelo sistema judiciário. Então as pessoas têm que seguir regras impostas por determinado Estado-nação, e isso garante uma liberdade política, por exemplo, entre contratos de empresas, mesmo que sejam entre duas partes particulares, as empresas têm que seguir umas regras gerais de direito que garantem que não haja nenhum tipo de abuso. E então isso garante certa liberdade política das pessoas, porque todas elas estão jogando as mesmas regras do jogo, podemos dizer. E sem ser de forma leviana, isso é um pouco diferente de uma certa desprezada liberdade moral que existe hoje em dia. E eu vou dar um exemplo para vocês, que envolve a cortesia, porque a cortesia é a típica virtude social que está deixando de lado, porque está sendo deixada de lado porque não é uma virtude imposta por normas jurídicas e nem normas sociais, principalmente no Brasil, em que parece que há um clima de suspeita, em que todo mundo vai passar a perna um no outro. E por isso eu me deparei com uma página no Instagram que eu acho interessante algumas coisas que são colocadas lá. Obviamente não concordo com tudo, por ser um meio muito midiático, tem um nível de superficialidade grande, mas mesmo assim é útil para exemplificar o que eu quero dizer. E falando de dinheiro, que é uma coisa que envolve diretamente a vida das pessoas, falando sobre dinheiro. Então, alguns exemplos, a página chama The Business Magnates, falando sobre realmente uma cultura empresarial, uma cultura bem capitalista. E eles falam algumas regras que eu considero regras de cortesia, e a gente pode pensar, eu numerei algumas aqui, não foram todas, só as que são relevantes para essa discussão que eu estou abrindo. Mas para a gente diferenciar, por exemplo, uma regra de cortesia que é abrir a porta para quem está atrás de você, ou a porta do carro para alguém. E tem uma sutileza, se você abre a porta do carro para uma mulher, para uma dama, isso é considerado por algumas pessoas como cavalheirismo.
Pode fazer parte da cortesia, mas não explica a cortesia. Se você abre a porta de qualquer local porque alguma pessoa está carregando muito peso, isso também é mais um sentimento de solidariedade por aquela pessoa que está fazendo o esforço, parte da cortesia, mas não explica a cortesia como um todo. A cortesia como um todo não tem necessariamente uma utilidade. Abrir a porta para a pessoa que está atrás de você é cortesia por ser cortesia. Esse é um exemplo que diferencia a sutileza da cortesia do jeito que eu estou falando para vocês, né? Uma coisa muito básica é dizer obrigado para qualquer pessoa que te ajude. Não interessa o quão grande for essa ajuda, dizer obrigado. Isso é parte da educação, uma coisa maior, mas também é cortês. E tem outras regras, por exemplo, se alguém lhe mostrar uma foto do celular, alguém te mostra uma foto do celular, você não deve passar para a direita ou para a esquerda, porque você nunca sabe o que estará ali. E o celular é um aparelho pessoal, você estaria invadindo a intimidade. Então é cortesia você não passar para a direita ou para a esquerda e olhar só a foto que foi mostrada a você, a não ser por expressa permissão da pessoa que é dona do aparelho, claro. Essa é interessante. Você tem que tratar quem está te servindo com a mesma cortesia com que você trata o presidente da empresa. Então, se você está lidando com o presidente, você vai tratar ele com educação, com o garçom, com educação, com o lixeiro, com educação. A mesma cortesia você vai estender a todas essas pessoas. Às vezes é um sorriso, um aceno de cabeça, basta. Mas essas pessoas não podem ser reduzidas em sua dignidade. Essa aqui é muito interessante. Caso alguém lhe conte um segredo, jamais espalhe esse segredo, revele esse segredo para ninguém. Se alguém tiver contado para você um segredo sério, jamais revele esse segredo para outras pessoas, ainda que você acorde no dia seguinte inimigo dessa pessoa que te contou o segredo. E esses ainda são exemplos muito soltos. Mas agora falando diretamente sobre a cortesia tendo uma função de liberdade moral, e isso é muito importante para quem está em ligas de negociações maiores e mais elevadas e que presta atenção nessas sutilezas, que são importantes para você manter o seu emprego e para você ser confiável o suficiente como negociador entre empresas. Apesar de ser um tema filosófico, é importantíssimo. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês da virtude da cortesia que expressa uma diferença entre liberdade política e liberdade moral. Porque a liberdade política não fala sobre o potencial que você tem para ser livre. Se você não consegue tomar uma atitude, uma ação, você não consegue atingir um objetivo por impotência da sua parte, porque falta alguma habilidade para você, você ainda mantém a sua liberdade política. No entanto, a liberdade moral, você não é livre se você não entende determinadas coisas. Então, a sua liberdade moral vai ser limitada nesse sentido. E o exemplo que tem a ver com dinheiro é o seguinte, são vários, né? Atos de cortesia. Se você toma dinheiro emprestado de alguém, devolva antes que te peçam de volta. Se alguém te convida para almoçar ou jantar, não peça o prato mais caro do cardápio. E mais tarde, retorne o convite pagando o jantar ou almoço, você dessa vez. Se você pegar um táxi ou um Uber com um amigo e ele pagar a viagem, na próxima viagem, você paga. Eu queria chamar a atenção porque isso não é estritamente sobre o valor monetário. O que está em jogo é a cortesia. Não interessa se essa viagem de Uber, se esse prato do jantar, você pagou o dobro do que o seu amigo, do que o seu colega. Se você pagou o dobro, esse é o detalhe financeiro. A questão é a cortesia. A questão é que você retribuiu moralmente aquela pessoa. Porque isso é liberdade moral. Porque aí você vai estar conversando na linguagem das ligas maiores. Quem não tem esse tipo de sensibilidade social e não segue essas regras de cortesia vai ser visto como uma pessoa sem etiqueta e com certeza não vai ser considerado um potencial parceiro para negócios. Quem é mesquinho continua sendo mesquinho e pobre, financeiramente e de espírito. Essas sutilezas fazem com que vocês conquistem clientes, fazem com que vocês sejam valorizados
socialmente. Então, não deixe a mesquinharia de lado. Se você por acaso pagou almoço para um amigo e ainda não tiveram a oportunidade de almoçar juntos novamente, não seja mesquinho. Não vá cobrar aquele almoço do seu amigo. Isso é muito pouco diante de um relacionamento que pode ser muito produtivo para você. Tenha liberdade moral. Potencialize o seu ser. Essa é a reflexão de hoje, sem muito compromisso, mas espero que seja útil para alguém e que vocês gostem. Boa tarde ou bom dia a todos.